Primeiro, vamos começar aqui acho que com um review, né? Foi a série, uma das séries não, a série que terminou essa semana, né, da Star Wars, né? E foi Andor, né? A gente assistiu aí do começo ao fim aí, né? A gente tem o nosso review aí, tá? Sobre Andor, né? Sobre o que a gente achou da série. Quem quer começar aí, né? Vamos contar primeiro sobre o que é Andor, né? É porque, pelo visto, muita gente não viu, né? Considerando. Então, né, eu tô sabendo disso agora que eu não tava sabendo, mas aparentemente Andor é a série com menor audiência da Disney, de Star Wars. É sério isso? Como? É o menor do que Mandalorian, não, do que Boba Fett, livro de Boba Fett. Já tá confirmada a segunda temporada, inclusive parece que eles já estão começando a gravar, mas é curioso, né? Curioso que, pra mim, é a melhor série de Star Wars já feita, pra mim. Também, E tá aí, né? Tá aí perigando não ter, porque eles falaram de 5 temporadas, agora talvez já não vai ter mais. Talvez já feche na próxima. Cara, né? Assim. Eu não sei sobre a grana, mas eu acho que a nota entre os críticos tá muito boa. Eu tava olhando a nota no IMDb, a nota tá muito boa no Metacritic também. Mas aí pra você que ainda não assistiu, e aí que tá vendo a gente aí, tá ouvindo a gente aqui na Twitch ou no YouTube, tá ouvindo a gente aí e não assistiu ainda. Andor fala sobre o começo da Aliança Rebelde, né? Como que a Aliança Rebelde se tornou a Aliança Rebelde, como que os revoltosos ali começaram a se juntar ali contra o Império, né? Os hashtag revolts. Né? E sim, uma proto-rebelião ali, né? O pessoal tava 5 anos antes, né? Porque a série se passa 5 anos antes do que a gente vê em Uma Nova Esperança, no episódio 4 de Star Wars. Então, a gente tem esse momento aí, né? Que o Império ele tá se tornando muito invasivo, né, em muitos planetas dentro dentro ali do ambiente de governo, ali, dos planetas que estão dentro da área de governo do Império, né? E eles até, pelo que eu vi, eles até têm alguns dedos ali fora na orla exterior também, né? Mas aí... O que a gente comentou no outra vez que a gente falou de Andor é que no começo do Império, o Império tentou fingir que não era uma ditadura. Então ele manteve o Senado, inclusive tem um dos personagens principais, né, que é a líder da Aliança Rebelde, que vai ser no futuro, né, a Mon Mothma. Ela ainda é do Senado, o Senado ainda existe. Então só que eles são meio figurativos, né? Eles não tomam decisões reais. E aí tem o imperador ali por trás. O imperador tá colocando as coisas dele ali, e aí o senador ele tenta fazer alguma coisa ali ainda, só que a gente vê que eles estão sendo todos vigiados, né? E aí o que acontece é que a gente tem uns personagens lá, a gente tem essa Mon Mothma que ela é uma senadora, né? Então ela é todo do lado do bem, né? Ela usa aquelas roupinhas branquinhas, assim, até nos filmes originais, né? Ela era aquela pessoa que parecia uma pessoa angelical, santa, né? E ao mesmo tempo a gente tem outros personagens ali que são personagens com morais dúbias, né? Personagens da Aliança Rebelde, que eles têm uma visão diferente, eles são fanáticos, né? Tem o personagem lá que é o Sal Guerreira, voltando, né? Que ele era um cara muito fanático, muito doido. E tem também o... Como é que era o nome do outro personagem? Que tem o que é o colecionador que contrata o Andor, né? Luthen. É o Luthen, né? E ele é um personagem muito interessante, cara. Eu acho que ele é o melhor personagem da série, porque ele é o cara de se precisar sacrificar tantas pessoas eu vou fazer. Ele é do cara do bem maior, né? Não importa, os fins justificam os meios. E ele faz umas decisões realmente controversas. E acho que nunca tinha sido mostrado isso em Star Wars.
de que a Aliança Rebelde também pode ser... Tem um lado negro. Sombrio, sabe? Isso. A Aliança Rebelde não é boazinha 100% também. Isso. Até porque, para começar a fortalecer a Aliança Rebelde, como a gente estava comentando aqui, no início o Império ele não mostrava as caras de que era Império, que pisava na galera. Ele estava mostrando mais as caras de que não, estamos protegendo vocês contra uma ameaça maior, e assim que vamos conseguir ficar mais unidos. Mas a Aliança Rebelde, ela mostrou as caras do Império através de atitudes, digamos assim, de sabotagem do próprio Império, mas não só isso, também sacrificando alguns locais em prol desse bem maior, como a gente acompanhou nessa primeira temporada. Aí você vê coisas que provavelmente você não veria um herói do universo clássico de Star Wars, assim, da série prequel, você não veria o Obi-Wan falando isso, ou até mesmo o Luke falando isso, de sacrificar pessoas em prol da aliança, porque a aliança já estava estabelecida. Mas para poder você gerar uma incitação para a galera se revoltar junto, como aconteceu futuramente no universo de Star Wars, eles tiveram que ter alguns sacrifícios e é justamente abordado na série isso, que eu achei extremamente forte, mas totalmente crível para a forma de desespero que eles estavam. Eles até mesmo comentam sobre isso. É uma atitude de desespero que a gente tem, é uma aposta que a gente tem, mas a gente não tem outra coisa melhor do que fazer isso, a não ser tentar isso. O Vinícius aqui, ó, V350, tá falando que o Sal Guerreiro já tinha mostrado que não era tão de boa. Ele mostrou, né, o Sal Guerreiro, ele é doido, né, ele é fanático, ele tem mania de perseguição, meio louco, mas ele é um cara que ele é fanático, né, ele é doido, ele faz as coisas, né, ele vai ficando mais perturbado da cabeça. O Luthen, ele não é perturbado. O Luthen, ele é um cara extremamente centrado. Ele tá fazendo aquelas coisas porque ele tem que fazer aquelas coisas. Ele é obrigado a fazer aquelas coisas na visão dele. Ele acha que aquele é o único jeito. E ele faz essas coisas, né? E ele, até o Sal Guerreiro, nessa série, ele até fica espantado com o Luthen também. Fala assim, pô, você vai fazer isso mesmo, cara? E ele faz. E eu acho... É muito interessante porque ele não é mau. Você não vê a maldade nele, não é preto e branco igual era Star Wars no passado. Você vê que ele é um personagem com muitas camadas. Peraí, deixa eu só interromper vocês aqui rapidinho. Muito obrigado pelo Prime aí, Cami. Muito obrigado. Está nos nossos corações, nossa diva aqui do Corvo. E muito obrigado pelo follow Vegas Black 1. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí à nossa, Valeu, Vegas! Stream aí. Hoje a gente tá falando de... Começamos aqui hoje falando de um review nosso aqui de Andor. Podem continuar. Mas, não, tranquilo. É sobre a questão do Sal Guerreiro. Vai ficando só louco não, né? Só fanático com o tempo. Os efeitos das decisões da galera que ele tá junto, ou até mesmo as decisões que ele tem que tomar em prol do bem maior, digamos assim, colocando uma bem aspas assim, em prol do bem maior, vai afetando ele, vai consumindo ele como literalmente efeitos de guerra, efeitos de estresse de guerra, de trauma de pós-guerra. Porque é uma guerra que ele tá embatendo contra o Império. Então ele vai sofrendo aquilo dali, vai se tendo a cabeça afetada aqui dali cada vez mais em cada embate que ele tem, ao ponto de ele terminar como ele aparece na última aparição dele, se eu não me engano, em Clone Wars, que ele aparece pela última vez. Eu não tenho certeza. Pela última vez, na cronologia de Star Wars, a última vez que ele aparece é em Rogue One. Rogue One, né? Verdade. Mas assim, Andor fala justamente sobre o Cassian Andor, que é o personagem lá de Rogue One. Inclusive, Rogue One pauta muito o jeito que a história de Andor é contada. De Andor. Sabe? Porque... E vou falar que assim como pra mim Andor é a melhor série, Rogue One pra mim é o melhor filme novo. Desses novos depois da Disney. Pra mim é o melhor filme. A gente vai chegar lá, mas o que acontece é que, e como o Jaime tá falando, o jeito
de contar histórias, não só de Rogue One, mas de Andor também, é um jeito muito diferente de Star Wars que a gente tá acostumado. E a gente vê logo isso, a gente vê logo essas influências no começo, quando a gente vê as fontes, as mesmas fontes usadas em Rogue One sendo usadas em Andor. A gente vê, né, o próprio Andor, né, sendo também um ponto central da trama, né, bem como os rebeldes ali. Né, a sensação de protagonismo é muito mais forte ali com os rebeldes, né, uma causa revoltosa, né, e a história começa nisso, né, o Andor é um cara que ele tá ali procurando a irmã dele, né, e ele é meio que um mercenário, que ele faz tudo por grana, né, porque ele quer ganhar a vida dele e ele quer, sabe, ficar de boa, quer paz, né, tem um backstory dele ali, trazer né. Pra família dele, né, Edson? Isso. Tem um backstory ali. Vocês lembram de qual planeta que ele é, aquele backstory dele? Mas é um planeta ali que foi devastado pelo Império. É um começo bem sugestivo. É um... E que ele faz parte de uma tribo também desse planeta. Deixa eu ver se eu encontro no... Planeta Kenari. Kenari, isso. Ele é de Kenari. E é interessante que o Império ele fazia essas coisas também, né? Ele colocava, sei lá, pôs interdição no planeta. Aconteceu um acidente no planeta para ninguém ir lá. Mas a gente não viu se aconteceu de fato alguma coisa no planeta. O Império pode ter ido lá, matado todo mundo, inventou a história de que, sei lá, aconteceu um acidente lá e o planeta ficou tóxico. E é isso. Você não tem como discutir com o Império. Então, isso pode ser trabalhado depois, né? Mas acho que a gente pode ver isso aí mais pra frente. O acidente os acidentes que acontecem no mundo de Star Wars relacionados ao Império, vamos dizer assim, dá para fazer uma correlação sobre os descobrimentos aqui do nosso mundo. Ah, descobrimos o Brasil, beleza, aí tem gente aqui. Ah, foi um acidente ali no planeta do Cassian Andor, sim, mas a gente sabe esse acidente aí, o que é que realmente foi. O feeling de Star Wars ainda é muito forte, né? Por mais diferente que seja, o feeling de Star Wars o coração de Star Wars ali, das tecnologias, dos aliens esquisitos, das culturas diferentes, ainda tá ali, né? Essa ideia aí, né, do Império como fascista, né? Porque tem muito isso no Star Wars original, né? De que o Império é uma caricatura do fascismo, né, do nazismo, do Hitler, né, todos daqueles movimentos ali da Segunda Guerra Mundial, né, é tudo muito inspirado e continua reforçando essa inspiração em Andor, né. Eu achei muito legal esse aspecto, né, deles reforçarem essas ideias que já existem, né, reforçar essa parte do porquê a rebelião existe, do porquê o Império ele foi tão sujo e ele causou tanto desagrado pela população dos planetas, né? E a gente vê isso culminando, né, nas rebeliões e tal, né? E o Andor, ele começa meio que um mercenário, né? Ele não quer saber de rebelião, ele quer saber de grana. Ele começa assim. Eu não sei, eu acho que não vale a pena dar spoiler, não. Acho que é só bom a gente falar do comecinho, né, gente? Eu acho que só talvez até a primeira metade dos episódios ali, os 7 episódios, ou então até um pouco antes. Mas eu não vou entrar muito em detalhe. O que eu vou dizer é o seguinte: ele tem atitudes de mercenário até a metade da primeira temporada, mas depois ele começa a ver que aquilo ali é uma batalha muito maior e que se ele não fizer nada, ele vai sofrer. Então, que se ele for sofrer, ele quer sofrer fazendo alguma coisa. Mais eu acho que eu não sei se ele acha isso até o final, se ele toma essa decisão no meio da temporada. Né? Eu acho que não, ele começa a ter a tomar essas decisões e aí ele começa, né? Sim, justamente ele começa a ter essa ideia, né? Sim, isso. Ele começa a ter essa ideia no final da temporada que ele tem, digamos assim, um vislumbre maior. Mas eu tô dizendo assim, a parte da virada da chave, porque quando a gente vê os primeiros episódios que foram disponibilizados em 2 partes pela Disney, por isso que a gente tá falando em primeira metade e segunda metade, que na primeira metade dos episódios ele se sente tentado a colaborar com o pessoal, mas ele diz assim, cara,
Não tem por que eu fazer, eu já vou ser pago. O dinheiro que eu arrumar aqui, eu vou voltar para o famoso de volta para minha terra, encontrar com minha mãe, ajudar minha mãe lá pra gente vazar e ter uma vida melhor, porque ele é uma criança que veio de um lugar que foi devastado pelo Império, foi resgatado pelos pais adotivos, e agora ele tem uma oportunidade de viver uma vida melhor, longe de todos esses problemas, tocando uma vida mais pacífica e longe de qualquer tipo de embate com o Império, ou até mesmo algum problema que antes ele não podia contornar porque era o cotidiano dele. Hoje, agora, com dinheiro, com posses, ele vai conseguir contornar. Então ele vai dizer assim, cara, eu não vou entrar em causa perdida, não vou entrar em treta que não é minha. Vocês se virem com seus problemas aí, quero meu dinheiro, e é isso aí. E tem muito esse aspecto, né, cara? Esse aspecto, tipo assim. A gente não vê esse negócio. Até porque esse assunto que a gente tá falando aqui do próprio Andor, desse negócio de mercenário, é um negócio muito adulto, né? E toda essa série, ela é muito, muito adulta, né, cara? Acho que no primeiro episódio você já fica meio assim, né? Porque é aquele episódio lá da boate e tal, ele encontra o cara. E aí o cara tenta arrumar confusão com ele, ele mata dois caras meio que quase a sangue frio, né? E tipo assim. Sim. E só foi o primeiro episódio de Andor, teve o primeiro palavrão de toda a saga de Star Wars, sabe? Então, isso diz já mostra que é uma muito, virada, sabe? Já mostra que é uma virada no teor da série, não só da série, mas para mostrar também que agora a Disney está encarando talvez com mais seriedade o universo que ela estava tratando mais para. Eu vou falar as palavras que antes eu não imaginava falar para Star Wars, mas mais infantilidade, mais com pouca profundidade nos desenvolvimentos dos filmes que estava tendo, tirando a parte, logicamente, de Rogue One. Falo com a trilogia nova. Mas com essa profundidade que ela dá a Andor na desenvoltura da história, das nuances dos personagens, de todo esse enredo bastante elaborado, com muita trama política, muita mesmo. Basicamente você está assistindo um House of Cards ou então até mesmo um The Crown, que é muita trama política, muita coisa que se você piscar assim, você tem que voltar para poder tentar entender de novo, porque é muita trama política e é subtramas dentro de tramas, fora também as formas codificadas que eles se conversam. Eles falam muitas coisas codificadas justamente porque eles sabem que estão sendo observados. A série não faz questão de dizer assim, olha, se você não entender subtextos aqui, você pode ficar perdido. Então, assiste com calma aqui, não corre, porque isso daqui é muito importante. Esses diálogos aqui podem parecer que não, mas são muito importantes para dizer coisas que, se você não prestou atenção direito na série, você perdeu. É verdade. Nossa, eu quase derrubei um negócio aqui. Segura aí. Assim, eu gosto muito disso. Eu gosto dessa ideia mais adulta de Star Wars, né? O Jaime até falou que pra ele é a melhor série de Star Wars até agora, melhor que Mandalorian, melhor que qualquer coisa que a Disney lançou de Star Wars até agora. Eu concordo. E tipo assim, eu não sei, eu não consigo. Pra mim ainda é difícil comparar uma coisa com a outra, né? Até porque esse teor, toda essa pegada mais velha, é um negócio muito. É um negócio tão diferente do que a gente tá acostumado, né? E eu fico pensando, né? Será que talvez fez tanto sucesso porque a fanbase de Star Wars tá um pouco mais velha? Ou será que é porque Star Wars não, mas peraí. Disso? Não fez sucesso. Não fez sucesso. Não fez. As pessoas que viram e gostam de Star Wars gostaram, mas o público geral não gostou. Não, mas a nota é a série mais abandonada. Não, mas aí o crítico gostou de She-Hulk. Não, mas eu tô falando da nota pública, Jaime. Eu tô falando da nota do MDB. Então, mas quem viu até o final gostou. Só que muita gente abandonou, entendeu? Ah, velho. Não, eu não sei, eu não tenho. Você tem esses dados aí? Não, a gente já disseram que é a série menos assistida de Star Wars. Ah, mas assim, a série. Agora, quantas pessoas assistiram, eu acho que só a Disney sabe. Mas é a série menos assistida de Star Wars. Talvez seja porque não conversa tão bem com o público. Né? Talvez seja porque
às vezes foge muito do que a gente tá acostumado de Star Wars, né? Igual, o primeiro episódio diz muito do que a gente viu na série inteira. Né? Se a pessoa chegou lá, viu o primeiro episódio e falou, opa, isso aqui tá esquisito, isso aqui tá muito sério pra ser Star Wars, E tem sabe? coisa que é difícil de entender no Andor, sabe? Que você tem que ter uma bagagem grande de conhecimento de Star Wars, eu acho, pra você entender. Porque não é a pessoa que entrou ali agora e vê Andor fica perdida nas coisas. Certas coisas realmente a pessoa precisa de um contexto. Mas, contexto ali, o contexto não, a ideia de opressão, a ideia de que existe um governo grandioso oprimindo minorias ali, eu me refiro a planetas e entidades aí maiores que estão assim pro mundo de hoje, né, pro nosso mundo gigantesca, mas pro mundo de Star Wars são minorias, eles são oprimidos por esse império que tem uma influência quase galáctica, né? Ou talvez até mais do que galáctica, né? Porque Eu acho que a influência é mais que galáctica. A gente já viu que tem até coisas Bom, mas fora é da isso, órbita. muito bom, Andor. Vambora. assim, eu gostei muito de Andor. Eu acho que vale a pena muito vocês assistirem. Mas tem sempre essa chance de você se surpreender, tá? Não é o Star Wars que a gente tá acostumado a assistir, mas vale muito a pena porque é um negócio que é único e eu acho que nunca lançaram um material tão diferente, tão interessante assim, tirando o Rogue One, né? E se você tiver achando lento nos primeiros episódios, é lento mesmo. Tem que ver uns 3, 4 ali pra frente pra começar a engrenar, viu? O Neru Não abandone. em live action é melhor mesmo. É uma série voltada pra fanbase que conhece Star Wars. Né, o Kosato falou aqui tudo 10/10 Andor. O pessoal aqui tá gostando de Star Wars aí, ó. Quem diabos é Sal Guerreira? Aí tem que assistir a série. Aí tem que assistir a série. Mas não só a série, tem que assistir muita Wars, coisa, viu? Né? Porque tem Clone Wars, tem que assistir Rogue One, né? A pessoa que... E muito termo que até pra quem gosta de Star Wars é complexo, né? Assim, o Neru, como o Neru é fã de Star Wars, eu sei que ele sabe quem é Sal Guerreira, mas para as pessoas, né? Quem nunca viu, vai ver o cara lá do nada, um cara louco, né? Meio esquizofrênico, né? A gente não sabe, né?